Olá, vamos para a aula então de sistemas operacionais, aula 15, que a gente vai falar sobre o tratamento de deadlocks. A primeira parte que a gente vai, de tratamento de deadlocks, que a gente vai falar. Na verdade, a gente já iniciou na aula passada falando de deadlocks, a gente introduziu o porquê ele ocorre, as condições para que ele ocorra, a espera circular, a exclusão mútua, né, a não preempção, tá? Então todos esses os requisitos a gente citou e também a gente falou um mecanismo de tratamento de deadlocks para um único recurso. Tá? Hoje a gente vai falar, né, do tratamento de deadlocks para continuar falando, mas com vários recursos. Né? A gente falou de um único tipo de recurso, que na aula passada a gente representou o quê? Representou com um R aqui, né, e representou dentro de um quadrado. Tá? Então, um quadrado, né, e um círculo aqui, isso implica dizer, apontado para ele, implica dizer o quê? Que aquele recurso R está o quê? Está alocado para o processo A. Tá? Então, esse é a gente parou nesse ponto, e o recurso R ali é um recurso de apenas de um único tipo. Né? Então, isso foi o que a gente citou na aula passada. Né? Então, aqui, o cenário é que a gente tenha N processos, né, numerados aí de P1 até Pn, igualmente como a gente tinha visto na aula passada. Né? Temos M classes aí diferentes de recursos, né? Ou seja, não é só um tipo de recursos, mas temos outros tipos de recursos, impressoras, unidade de fita, unidade de CD-ROM e assim por diante. A gente tem outros recursos não só de um único tipo. E a gente coloca aqui nessa técnica, tá? Nota que a gente está vendo uma técnica aí para detectar o quê? Detectar o problema do deadlock, né? O problema do impasse, né? Então, a gente tem um vetor de recursos da classe I, né, cujo I aí vale de quê? De M até 1. Né? Então, a gente tem pelo menos um único recurso e esse I aqui, que seria o número de recursos, né, ela vale de M classes aí até o número 1 aí. Né? E usamos esse vetor de recursos existentes, que a gente chama o quê? Que a gente chama de vetor E. Né? Então, esse vetor E aí seria justamente esse vetor com recursos existentes, né? Ou seja, o total de recursos que a gente tem nesse sistema aí de computação. Tá? Se classe, aqui eu estou exemplificando, né? Então, se a classe for 1, se a classe 1 for a impressora e E de 1 aqui for igual a 2, isso implica dizer que existem o quê? Que existem nesse sistema, nesse CPD aí, no Centro de Processamento de Dados, duas impressoras disponíveis para serem utilizados pelos recursos, pelos processos de P1 até Pn. Né? Então, essa é a notação que a gente vai utilizar. Ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Tem um vetor também de recursos disponíveis. Então, o A aqui é de quê? De available. Né? São o vetor de recursos que se encontram disponíveis num determinado período de tempo. Esse vetor aí, obviamente, que ele vai se alterar depois de um tempo. Tá? Então, à medida do tempo, ele vai alterando, uma vez que a alocação aí é dinâmica. Né? Então, esse vetor aí de disponíveis vai se alterando com o tempo. O vetor E é um vetor estático. Né? Ele permanece uma vez que a quantidade de recursos disponíveis, né, no centro de processamento aí, né, ele vai permanecer o mesmo durante o quê? Durante a alocação aí do processo, né, dos processos, né, nesse cenário. Né. Então, se a quantidade de recursos disponível no aumento, se ambas impressoras estiverem alocadas, então a de 1 aqui seria o quê? Seria no valor aí de 0, né. Além do vetor de recursos disponíveis e além do vetor, tá, de existing, né, de recursos existentes, a gente tem o de disponíveis e a gente também tem duas matrizes. Né? O primeiro seria a matriz de alocação corrente e o segundo seria a matriz de requisições. Tá? Então, a matriz de alocação corrente, ela contém o quê? Contém
o número de recursos J mantido pelo processo I. Tá? Então, essa seria a notação, né? Então, se a gente tem um C de I de J, seria o número de recursos de J, né? Que são mantidos, né? Que estão alocados pelo processo I. E no matriz de requisição, contém as requisições que cada processo ele ainda tenta obter para que cada processo possa finalizar a sua execução. Vou repetir aqui. Matriz de alocação corrente contém a alocação que cada processo contém dos recursos existentes no sistema, tá? No CPD. A matriz, tá, de requisições ali contém o quê? Contém a quantidade de recursos que cada processo está pedindo para que ele possa, então, concluir a sua execução. Mais ou menos isso que seria essas matrizes, né? Essas duas matrizes. Tá? Então, nesse cenário aqui, vou exemplificar um cenário aí com 3 processos. Tá? O P1, nesse cenário aqui, está usando, tá, uma impressora, como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aqui a matriz de alocação, um vetor de recursos existentes. E desse lado aqui direito, a gente tem o quê? O vetor de recursos disponíveis num determinado período de tempo. Matriz de alocação, né? Seria essa daqui. Então, o P1 contém uma impressora, que mais aqui, ó, P2 tem 2 unidades de fitas aqui, ó, unidade de fitas, então ele consumiu dos 4, ele consumiu 2 unidades de fitas aqui. Tá? E, finalmente, o P3 aqui usa o quê? Usa um plotter, tá? Usa um plotter e usa também o quê? Usa também 2 impressoras, né, que estão mostradas aqui. Tá? Então, essa seria o quê? Essa seria a matriz de alocação de cada um desses 3 recursos. Tá? E a matriz de requisições, que é o problema, é quanto, tá, cada processo ainda está requisitando para que então ele possa continuar e concluir sua execução, né? Então, nesse cenário aqui, o processo P3 ainda está solicitando duas unidades de fitas, né? E ele solicita também mais um o quê? Mais uma aqui plotter, tá? Então, nesse cenário aqui, está pedindo dois plotters, né? E 2 unidades de fitas, o P3, né? Aí vocês estão vendo aqui que a mesma coisa, o P2 ele tem uma matriz de requisição, tá? E o P1 também tem o quê? Um conjunto de requisições para que ele então possa concluir a sua execução, tá? Aí pergunto, qual deles pode ser executado? Qual deles seria mais sensato executar para que não ocorra uma situação de deadlock? Então, essa representação aqui, toda essa representação aqui, ela tenta nortear, dar o norte, né, para mostrar qual dos processos devem ser executados primeiro, segundo, em terceiro, tá? Para que então ela possa concluir, todas elas possam concluir, sem a existência, sem a ocorrência de um deadlock. Então é para isso que serve toda essa representação aqui de alocação de recursos, né, como vocês estão vendo aqui, os recursos aí disponíveis, assim como a matriz de requisição. Então, nesse cenário, tá, é bem fácil a gente notar, né, que existem o quê? Que o processo que deve ser executado seria o quê? Seria o processo P3. Por que o processo P3? Porque ele pode ser atendido incompleto pela matriz, representado aqui pelo vetor de recursos disponíveis. Tá? Então, os recursos disponíveis são esses daqui, que são recursos, tá, que podem ser atendidos pelo quê? Pelo processo P3.
e assim, então, o P3 ele pode continuar sua execução até o final, e ao final da execução do P3, notem que esse P3, então, vai liberar todos os recursos alocados para ele. Tá? Então, voltando aqui, então, a gente tem aqui uma matriz de alocação, os recursos que ele alocou, e aqui é um algoritmo guloso. Então, eu tenho isso aqui, mas eu quero mais isso, aqui, essa minha lista, né, o meu wish list, para que eu possa, então, concluir a execução desses 3 processos. Tá? Então, esse é o cenário que ocorre. Então, uma vez que o P3 ele conclui, nota que a matriz de recursos disponíveis é essa aqui, ó, 2, 2, 2 e 0. Ora, se tem 2, 2, 2 e 0, eu não posso executar o P1. Tá? Uma vez que o P1 está requisitando aqui, tá, um recurso que não pode ser atendido por esse sistema aqui, uma vez que tem 0 aqui como recursos disponíveis nessa classe aqui. Tá? Então, qual seria o próximo processo que eu posso executar? O próximo processo que eu posso executar, obviamente, é o P2. Uma vez que o P2 ele pode ser o quê? Ele pode ser atendido pela matriz aqui de recursos disponíveis. Tá? Então, depois do P3 liberar os recursos, executa o P2. Tá? O P2 executa todos esses, todo o processamento, né? O processo executa todo o processamento e também libera os recursos. E aí a matriz de requisição, aqui, matriz de recursos disponíveis, né? Desculpa, o vetor aqui vai ser o quê? Vai ser esse que se encontra mostrado aqui, que seria próximo dos recursos existentes inicialmente, né? Então, com esse vetor de recursos disponíveis, obviamente que então o P1 ele pode ser executado até o final, sem que cause o quê? Sem que tenha a ocorrência aí de um deadlock. Tá? Então, esse é o quê? Essa é uma representação, a gente tem essa representação aqui para mostrar o quê? Para mostrar a alocação de múltiplos processos e para mostrar também, tá, a existência de vários recursos, tá, de vários tipos diferentes, né, de tipos diferentes, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, aqui a gente tem 4 unidades de fitas, tipos diferentes. Né? Tem 2 plotters, né? 3 impressoras e 1 unidade de CD. Tá? São tipos diferentes de recursos que vão ser compartilhados, então, por esses 3 processos. Tá? Então, entretanto, tem o quê? Tem desafios em relação a isso. Né? A detecção com vários recursos, ela é bastante desafiadora, uma vez que o quê? Uma vez que tem aí o desafio de saber de antemão quais são os recursos que vão ser necessários, né, antecipadamente. Então, esse é um pouco esse é um dos desafios para que esse algoritmo possa, então, funcionar de maneira adequada. Né? E saber disso com antecedência é um pouco custoso. E, além disso, eu posso alocar recursos para esses processos, mas muitas vezes esses processos podem não chegar a utilizar esses recursos. Tá? Uma vez que eles podem ser abortados, se ocorrer, por exemplo, um acesso indevido a um banco de dados ou um arquivo que não existe, obviamente que esse processo ele vai parar. Tá? E se ele parar, os recursos que eram requisitados para ele vão ser desperdiçados. Né? Então, fazer a previsão dos recursos requisitados, os recursos que vão ser necessários, é vamos dizer, um desafio nesse tipo de ambiente. Né? Então, como é que a gente pode saber, né, de um deadlock? Tá? Como é que a gente pode detectar? Como é que a gente pode farejar a presença de um deadlock? Esse seria um outro desafio que a gente tem nesse cenário. Né? Uma forma de a gente detectar um deadlock seria o quê? Seria através do uso da CPU. Se a CPU ela encontra-se ociosa por um bom período de tempo, apesar de haver vários processos,
Isso é um forte indicativo de que ocorre deadlock. Por que isso? Porque se ocorre deadlock, como eu mostrei para você, se ocorre aquela alocação circular, né, a espera circular, isso implica dizer que se há uma espera, isso implica dizer que não está havendo o quê? Os processos não estão progredindo. Se os processos não estão progredindo, o uso da CPU ela vai ser baixo, porque pouca execução vai ser realizada. Então, o uso da CPU, a despeito da quantidade de processos, pode ser um indicativo de um deadlock. Tá? Então, esse seria uma forma de a gente detectar um deadlock. E como é que a gente pode, né, procurar pelos deadlocks? Né? Então, a gente pode procurar pelo deadlock toda vez que um requerimento é realizado. Então, se um processo pede um recurso, tá? Durante essa requisição, ela pode realizar o quê? Pode realizar a verificação se um deadlock é possível de ocorrer. Se é possível de ocorrer, ele pode gerar o quê? Ele pode, obviamente, gerar ele pode gerar um alerta para que o deadlock, então, não venha a acontecer. Tá? Bom, além do que eu falei, tá? Após detectar o deadlock, né, a gente pode se recuperar dele. Quais são os mecanismos para se recuperar dele? Por meio de uma preempição, ou seja, retirar temporariamente o recurso de um processo e entregar isso a um outro processo. Depende, obviamente, muito da natureza do recurso e quero frisar aqui, é praticamente impossível ou difícil. Então, você está tirando o recurso não preemptivo para passar para o quê? Para passar para um outro processo. Isso certamente vai trazer um prejuízo. Tá? E esse prejuízo pode fazer com que essa preempção aí possa ser difícil ou praticamente impossível. Tá? A gente pode fazer a recuperação, né? Detectado o deadlock, como é que a gente pode recuperar? Acho que esse é o ponto que a gente está discutindo agora. Então, o primeiro seria a preempção, como a gente viu, né? E o segundo seria o quê? Seria através do mecanismo que a gente chama de rollback. Né? O rollback seria o quê? O estado de processo do recurso ele é armazenado em um arquivo de verificação. Tá? Que a gente chama esse arquivo de quê? De checkpoint file. Tá? Novas checagens armazenadas, os novos arquivos, elas acontecem à medida que o processo executa. Então, à medida que o processo executa e recursos são solicitados, a gente armazena o quê? Armazena o estado desse processo nesse arquivo que a gente chama de checkpoint. Tá? Quando ocorre um deadlock, o que a gente faz? O processo, com recurso, então, ele volta o quê? Ele volta ao estado em que estava antes de adquirir esse recurso. Tá? Usando o quê? Usando o checkpoint, então, file apropriado. Então, o que a gente faz? Toda vez que ele avança, eu anoto o quê? O sistema registra que ele estava nesse estado, usou esse banco de dados e atualizou assim, assado. Tá? Se ocorrer um deadlock, ele volta para o estado anterior, uma vez que ele tem todo o quê? Tem todo o log, né, do que aconteceu e do que ele fez de atualização. E volta ao estado anterior sem o quê? Sem o recurso que ele alocou e causou o deadlock. Tá? Obviamente que o trabalho feito até esse ponto aqui, ao ponto onde ocorreu o deadlock, é perdido. E o processo é recuado ao momento em que não possui recurso, que então será nesse cenário aí dado para um outro processo. Tá? Bom, o outro mecanismo seria eliminar o processo, como já tinha comentado isso em aulas anteriores, né? Você pode eliminar através de matando o processo, dando, por exemplo, no Linux seria um kill -9, né? Então isso seria a forma de eliminar um processo. A gente vai eliminar normalmente um processo que tenha o quê? Que tenha menos problemas. Tá? Então, um processo que está realizando uma compilação, esse processo é um bom candidato para ser eliminado, uma vez que não vai trazer grandes prejuízos. Entretanto, eliminar um processo que realizou um banco de dados
e que ainda vai realizar outras atualizações, esse processo não se torna um bom candidato para ser eliminado. Então, uma vez que vai trazer aí prejuízos, né? Bom, a gente pode evitar o dinamicamente, em tempo de execução, esse dinamicamente significa, né, runtime, né? Então, a gente pode eliminar um processo, pode eliminar, né, ou evitar o deadlock em tempo de execução, tá? Alocando recursos na medida em que se faz, que forem necessários. Obviamente, de novo, vai ter um alto custo para isso e conhecimentos dos recursos que serão utilizados, tá? E previamente é uma coisa bastante difícil, né? Desafiadora, né? E para isso existem dois tipos de dois algoritmos, né? O algoritmo do banqueiro para um único recurso e o algoritmo do banqueiro para vários tipos de recursos também, tá? E esses dois algoritmos, então, usam o quê? Usam os estados, né? O conceito dos estados seguros e inseguros para executar esses algoritmos aí, tá? Bom, aula de hoje, então, a gente falou do tratamento de deadlocks 1, tá? De novo, o capítulo que a gente está abordando se encontra no capítulo 6 e na próxima aula, então, a gente vai concluir com o tratamento de deadlocks e finalizar esse assunto. Agradeço, então, a atenção de vocês, tá? E friso que a importância de vocês estudarem esse capítulo. Obrigado.